Porto e Negócios. Apoio. Arbitrar. Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados. BTP. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Bless Logística. DP World Santos. E Samarco Advogados. Boa noite. Começa a partir de agora o penúltimo programa, que marca a pré-estreia da nova temporada do Porto e Negócios. Neste programa vamos falar muito sobre a integração multimodal como ferramenta de competitividade para a balança comercial brasileira. Nesta primeira parte, a gente vai acompanhar a entrevista de César Meirelles, diretor-presidente da ABOL, a Associação Brasileira dos Operadores Logísticos. César, muito obrigada pela tua disponibilidade em falar um pouquinho com a gente. Muito obrigado, Nathalie. Queria cumprimentar a todos. César, o quanto essa nossa escolha e essa nossa dependência do modal rodoviário tem custado para o desenvolvimento e para a competitividade quando a gente fala em setor portuário? Muito obrigado, Nathalie, pela pergunta. Um país continental como o nosso, com um litoral tão extenso, faz-se necessário haver disponível modais capazes de ter uma integração viável. Ao longo dos anos, a manutenção do modal rodoviário fez-se necessário por conta de uma política pública adotada ao longo do tempo. Todavia, não cabe mais, em absoluto, ter-se a manutenção dessa política. O país precisa desenvolver a sua cabotagem. O país já vem fazendo um trabalho correto através do Ministério da Infraestrutura para o desenvolvimento da malha ferroviária e faz-se necessário que tudo isso se veja integrado. Converse, né? Entre si. Converse, dialogue entre si perfeitamente. Quando a gente fala em modais, não podemos identificar esses modais de forma isolada. De forma isolada. Tem que haver esse diálogo, tem que haver essa análise e a vocação de cada modal. Dessa forma, sim, estaremos apostando no desenvolvimento do país, reduzindo o custo Brasil, reduzindo o custo logístico. A gente pode afirmar que essa integração, essa multimodalidade é uma questão de sobrevivência quando a gente fala de atividade portuária? Eu digo que sim, eu digo que para que o país ele ganhe celeridade no seu processo de desenvolvimento, é sim fato e necessário que haja a integração multimodal. Me permita fazer um destaque, porque eu costumo falar muito em logística fiscal. Se o país não destravar através da reforma tributária, a multimodalidade ela também não segue na mesma direção. Eu costumo dizer, Nathalie, que logística integrada é pleonasmo vicioso. Ou seja, em nenhum momento nós podemos desenvolver um país, desenvolver a logística e avançar no incremento e no desenvolvimento do PIB, se efetivamente nós não tivermos uma política de integração. Daí tão importante é que essa política seja política de Estado e não de governo. E a reforma tributária, assim como o projeto BR do Mar, se me permite fazer um comparativo, parecem que não encontram saídas para que sejam efetivamente vistas com a importância que merecem e sejam votados. E nós sabemos que a cabotagem é fundamental para que a gente possa pensar em uma matriz de transporte mais limpa, uma matriz de transporte mais segura, mais ágil, mais célere. Sua colocação está perfeita. Eu queria ousar um pouco em dizer que nós temos que olhar mais para o Brasil, para o desenvolvimento do país e menos para questões setoriais. Da mesma forma que acontece hoje com o BR do Mar,
é que nós continuamos enfatizando os benefícios subsetoriais ou microsetoriais e não para o desenvolvimento efetivo da nação. Da mesma forma, a questão da reforma tributária, certamente, se olharmos para o benefício do país e os impactos positivos que a reforma tributária nos trará, penso que nós estaremos dando saltos largos na direção do desenvolvimento do país para o patamar e níveis que nós somos merecedores. Me permita fazer aqui uma observação que na esteira do que você coloca do ponto de vista de matriz de transporte, matriz logística, nós, operadores logísticos, que realizamos transportes em qualquer modal, armazenagem, qualquer regime fiscal ou condição física e gerenciamento de estoque, ou seja, nós ingressamos na área do embarcador, do produtor, nós hoje buscamos um projeto de lei que já está protocolado, com o número 3757, de autoria do deputado Hugo Leal, que busca exatamente trazer um ambiente regulatório mais estável, aportando segurança jurídica, contribuindo para a desburocratização, contribuindo para um melhor ambiente regulatório de negócios em prol do desenvolvimento do país, geração de emprego, atração de novos investimentos. Sem dúvida. E em consequência disso tudo, podermos desenvolver ações para a redução do custo logístico, que hoje no Brasil é muito alto, está em torno de 12,5%. Eu acho, me permita fazer uma colocação, que o custo logístico e a insegurança jurídica que hoje existe, talvez sejam os grandes entraves para que a gente possa deslanchar em muitos pontos quando a gente pensa em política portuária em nível nacional. Perfeitamente. Você menciona questões que são absolutamente fundamentais. De novo, temos que pensar isso de forma casada. Quando você fala em insegurança jurídica, nós estamos falando em marcos regulatórios ou frágeis, ou conflitantes, ou alguns deles ainda ausentes, como é o caso do operador logístico. Só para você ter ideia, a lei que rege a armazenagem geral no Brasil, todos os segmentos, todas as cadeias produtivas demandam a armazenagem geral, todas, absolutamente todas. É uma lei, Nathalie, de 1903. Nós estamos falando, e ela fez aniversário agora, dia 21 de novembro, né? Então, são 117 anos numa lei que ainda traz do seu contexto, do seu bojo, muita burocracia. Sem dúvida. Estamos na era digital. Sim. Então, marco regulatório claro, traz segurança jurídica. Segurança jurídica traz aporte de investimentos. Aporte de investimentos significa desenvolvimento econômico com geração de emprego e renda. Que é o que faz efetivamente a nossa economia girar e rodar, não é mesmo? Com certeza, e o Brasil crescer na direção correta, na direção de fato para o caminho que todos nós precisamos. Me permita chamá-lo de você. Por favor, Nathalie, é um prazer. Você tocou num ponto extremamente importante. Nós estamos na era da tecnologia, né? E quando a gente fala de integração de modais, a gente não pode falar de integração de modais separando esse tema da aplicação prática da tecnologia. Na sua visão, os nossos portos estão preparados? Olha, eu queria... você foi de uma felicidade muito grande ao trazer esse item para a pauta da nossa conversa. Nós estamos na iminência do 5G, da tecnologia 5G. Quando nós falamos da tecnologia 5G, nós não estamos falando apenas num processo tecnológico moderno. É preciso entender que há de se ter infraestrutura tecnológica, infraestrutura de rede, capaz de abrigar, capaz de atender a essa nova demanda, que será um outro nível, um outro patamar. Nós estamos falando aqui de uma outra esfera de tecnologia. Os portos, as rodovias, ferrovias, as zonas de interlândia, de produção agrícola e tudo mais, tudo isso terá que estar conectado. Da mesma forma que você trouxe para cá e nós enfatizamos a questão da integração viária, sem dúvida. Eu reforço e enfatizo, sem absolutamente nenhuma dúvida, que se não fizermos a integração tecnológica, esses hiatos não permitirão que cresçamos no nível que precisamos.
que precisamos. E, obviamente, tudo isso tem que estar casado, esses investimentos têm que estar casados, para que a gente possa, de fato, concretizar essa agenda que é tão fundamental para o desenvolvimento do país. Haja vista que, durante o período da pandemia, onde o Brasil teve um impacto econômico tremendo, assim como outras nações do mundo, se a gente for parar para pensar, o segmento portuário se manteve, né? E mostrou toda a sua força dentro de um momento extremamente delicado da economia. Com certeza. Eu volto àquela questão da integração necessária, né? Nós estamos vendo a questão da necessidade, da essencialidade portuária, né? Dos nossos portos, e veja que a logística no Brasil foi considerada um serviço essencial, né, por decreto, e aí não só em nível federal, como em nível estadual, em todos os estados isso se deu de forma imediata. Toda essa expansão e integração dos portos com a Interlândia, ela se faz mister, porque o porto não é um fim em si mesmo. O porto ele faz parte de uma cadeia robusta, né, de uma corrente muito forte de logística, onde o porto é um elo fundamental. Né? Agora, esse elo fundamental ele tem que estar integrado com os demais, né, para que você tenha uma corrente forte e uma corrente capaz de impulsionar e dar empuxo ao crescimento do país. Para a gente encerrar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, na sua visão, qual é o papel e a importância das PPPs quando falamos de infraestrutura, logística, infraestrutura tecnológica? Olha, mais uma colocação necessária. Quando nós falamos em infraestrutura, é muito importante dizer que o papel do Estado é fundamental. O Estado, ele é indutor de desenvolvimento. Agora, com a limitação orçamentária que nós temos, faz-se necessário, é extremamente importante, que você tenha as contrapartidas. Então, a indução do Estado, né, através, inclusive, desse arcabouço jurídico regulatório bem estruturado, tá certo? Fazendo com que um quantum de investimentos que seja originado do ponto de vista do Estado, né, como indutor de desenvolvimento, você atrairá efetivamente investimentos privados. E, obviamente, as parcerias público-privadas, elas são fundamentais. Aqui no mundo inteiro é assim. Né? Então, elas se fazem necessárias. Agora, de novo, é preciso que tenhamos um ambiente, um ecossistema propício para que haja o interesse do empresário, né, quer seja nacional, quer seja internacional, para que ele venha investir. Ele investirá tão mais seguro seja o ambiente jurídico e assim ele fará a sua participação, a sua presença. O país é um país de inúmeras oportunidades, de oportunidades magníficas em qualquer setor. No nosso campo de logística, temos muito a fazer. Se nós fizermos a nossa parte do ponto de vista regulatório, né, do ponto de vista de reforma tributária, do ponto de vista de atração de maior segurança jurídica, Nathalie, eu não tenho dúvida que esse país explode. Esse país cresce bastante em níveis significativos, atraindo mais investimentos, gerando cada vez mais condições e melhores condições para a geração de emprego e renda. E aí seremos, de fato, o celeiro que todo mundo diz que somos, né? Somos já o celeiro produtivo, agora teremos a continuidade numa logística maravilhosa que nós temos plena capacidade de ter. César, muitíssimo obrigado pela tua disponibilidade, por essas informações que eu, como jornalista, defendo que são as informações, a informação segura, levada com critério, com responsabilidade ao público, que faz com que essa transformação comece. Né? Nós precisamos começar. Antes de chegar à conclusão, é preciso dar os primeiros passos. Muito obrigado. Com certeza, e eu quero lhe agradecer muito esse espaço. Nós, operadores logísticos, na ABOL somos 30 associados, mas no Brasil somos 275 empresas com essa característica. Eu acho que convido a passear no site da ABOL, abolbrasil.org.br, e lá vocês poderão ver o estudo, o perfil do operador logístico que acabamos de publicar, que dá conta de um setor muito robusto,
torno de 100 bilhões de receita operacional bruta por ano e sendo agregador de mão de obra na casa de 1,5 milhão de brasileiros engajados diretamente e indiretamente em cadeias periféricas desse setor. Então eu fico muito feliz pelo espaço que você está me dando, eu lhe agradeço. Nós é que agradecemos. Em nome dos operadores logísticos, deixamos aqui um abraço de agradecimento por essa oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigada.